Pensa num mangá underrated. Um mangá bom, mas que pouca gente conhece e era até difícil de achar pra ler. Nossa, eu passei um sufoco grande pra conseguir ler esse mangá quando ele tava começando na internet. Porque só encontrava no site da Jump Plus no Japão, né? Não tinha scan, não tinha absolutamente nada, nem HAL na internet. E foi graças ao Manga Plus que foi possível a gente ler esse mangá pra poder gravar aqui hoje. Estamos falando de Summertime Rendering, ou Render. Tem as duas formas de escrever. Render é como tá escrito lá em japonês, né? Rendering foi o título internacional que decidiram. E pra falar dele, nós trouxemos de volta um convidado. Já que todo mundo gostou tanto da participação dele. Todo mundo, ninguém falou isso. Fala, Sonata. E aí, salve? Estamos aí mais uma vez, né? 2 vezes já, mais uma já pode virar membro oficial da Kitecure. Mais uma, pede música no Fantástico. Por isso que essa aqui é a última vez que você vai gravar com a gente, tá bom? Então considere isso já, tô brincando. Não, até porque com o histórico que tem, né? Se ele gravar a terceira e virar membro oficial, aí não aparece mais mesmo também, então não muda nada. E vai ser aquele esquema, nós vamos introduzir a série pra vocês, porque ela teve anime anunciado no comecinho do ano, quando foi publicado o último capítulo do mangá. É um mangá já finalizado, bom avisar. E ele concluiu com 13 volumes, 139 capítulos, e nesse último capítulo veio o anúncio do anime, de um live action e de um escape game. Isso, é aquele que você entra lá na sala, tem que resolver, encontrar as pistas, resolver os mistérios e encontrar o código ou a chave pra conseguir sair da sala. E sabe o que esses 3 anúncios têm em comum? Nenhum deles tem informação. A gente só sabe que o escape game vai vir no verão, lá em Wakayama, que é onde se passa o mangá. Mas fora isso, nada, então a gente vai focar no mangá, vai apresentar ele pra que vocês... Tem algum contato com ele antes da estreia? Ah! Então, história. A história se passa ali na cidade de Wakayama, na província de Wakayama. Tem essa ilha de Togashima, em que o protagonista nasceu. Ele morava lá, estudava lá. E quando criança, ele ficou órfão e foi adotado por essa família Kofune, que tinha as 2 irmãs, o Shio e Mio. Que eram amigos de infância dele. E depois do final do ensino fundamental, ele foi fazer o ensino médio em Tóquio. Foi aprender a ser cozinheiro, ser chefe. Sim. Foi fazer seu ensino médio do Shokugeki lá. Só que ele teve que voltar pra ilha, porque a amiga de infância dele, da família que ele foi adotado, morreu. Morreu. Só que, nada é tão simples assim, né? Enquanto ele tá no funeral, ele ouve alguns boatos sobre a autópsia e tudo mais. E começa a surgir um mistério ao redor da morte da Ushio. Começa a ver que aquela história ali tá muito mal contada. Porque disseram que ela morreu afogada, só que aparentemente haviam marcas no pescoço dela, que a autópsia escondeu. E o Shinpei não aceita essa morte, porque até onde ele sabia, ela era uma ótima nadadora. Ela morava lá perto das ilhas, né? Não fazia sentido ela morrer afogada só. Sim, tanto que em todas as imagens promocionais ela tá justo de maior. Mas agora ele começa a se envolver cada vez mais com esse mistério. Tem coisas ali que estão entranhadas fundo na ilha e na população de Hitogashima. E é aqui que a gente para, porque daqui pra frente a gente vai comentar a história até o capítulo 20 do mangá, que é onde fecha ali mais ou menos o primeiro arco. Como eu disse, tem 139 capítulos, 20 é só o comecinho, mas se você se incomoda e tá bom de sinopse já, quer ler o mangá e descobrir o resto por você mesmo... Aqui é a deixa. Se não quiser e quiser continuar sabendo mais da história, fica com a gente. Então, acho que pelo título do vídeo dá pra entender um pouco sobre o que se trata, a história, Retorno após a morte. E o mistério da ilha envolve criaturas que conseguem copiar a forma de outra. Porque quando o Shinpei sai pra investigar a morte da Ushio com a Mio, a irmã dela, ele se depara com uma cópia idêntica da Mio. Uma sombra, uma shadow, uma... Kage. Isso. E aí a sombra pega uma arma e dá uma azeitonada na cabeça dele. Pá, morreu. E aí, ele não morre de vez, ele volta no tempo, pra parte que ele tava na barca, indo pra ilha. E aí vai começar a história de que ele vai ter que desvendar o segredo aí da ilha, quem são essas criaturas, o que elas querem, como elas estão ligadas com a morte da amiga. Tudo isso é a história de Summertime. Eu acho interessante, né, esse retorno após a morte dele, versão Summertime Render. Eles adicionam um ponto a mais de risco em relação a ReZero, porque atualmente ReZero é o ícone do retorno após a morte. Mas dessa vez tem esse risco que ele retorna, ok,
mas o ponto de retorno vai sempre andando um pouco mais pra frente, nunca tá no mesmo lugar, então você não tem tentativas infinitas, é só morrer infinitas vezes que um dia você acerta. Não. Ele não pode se dar o luxo de se matar pra tentar voltar no tempo pra tentar fazer de novo. Não tem isso. Pelo menos não vezes demais, né? É. Ele não pode também morrer muito próximo da última vez que morreu. Porque como o tempo de retorno tá sempre indo pra frente, ele não pode chegar num ponto que não exista o tempo de retorno. Sim. Aí é game over. São 2 pontos. O ponto que ele morre e o ponto que ele vai retornar. Então eles meio que vai se encurtando até que um ponto eles se encontrem, né? Uhum. Sim. E aí o perrengue é exatamente esse, né? Evitar ao máximo que isso aconteça. E evitar fazer besteira que não possa ser reparada depois. Pois é, porque se o ponto de retorno anda pra frente, o que ficou pra trás tá escrito em pedra, não volta não. Isso é legal. Talvez tenha sido uma das coisas que mais me chamou a atenção em Summertime Render quando eu tava lendo. Quer dizer, eu falo uma das coisas que mais me chamou a atenção, mas quando eu cheguei nesse ponto, eu já tava até bastante viciado na história, por causa de tudo que veio antes. Isso, eles revelam o quê? No segundo retorno dele. Porque no primeiro, ele volta basicamente no mesmo ponto que a história começa. Então a gente não consegue perceber que o ponto de retorno tá andando pra frente. Aquele é o primeiro ainda. Mas no segundo ponto de retorno, ele já não tá mais dentro da barca. Ele tá fora no porto. E ele não pode mais refazer o que aconteceu dentro da barca. Aquilo lá foi só o tutorial pra ele. Sim. Como todo bom jogo, né? Tem que ter o tutorial. Mas eu gostei demais disso colocar um risco a mais na história. Porque é aquilo, né? Quando o autor coloca muita facilidade pros protagonistas na história, acaba ficando meio monótono com o passar das repetições. É a mesma coisa, e depois a mesma coisa, e a mesma coisa, e a mesma coisa. Aqui não. Tem uma dificuldade extra, não vai ser a mesma coisa. Porque quando ele voltar, a fila andou. Pra mim, ele tá num ponto meio que entre aquele Erased, né? Do molequinho também, que ele voltava no tempo pra resolver o mistério da amiguinha dele, o Boku Dakigai Naimachi. Ele fica entre ele e um ReZero. Só que, tipo, o que eu gosto nesse em particular é que o protagonista ele é mais proativo e ele consegue entender melhor a situação. Às vezes, não sei se é por causa de ser um mangá da Jump, ele tem que ser mais ágil. Mas eu senti que ele foi mais ágil. Ele consegue engajar na história, ele consegue ver as coisas de maneira mais prática. Acho mais pé no chão, né? E uma das coisas que eu gostei foi exatamente isso. O Shinpei, ele é um protagonista mais pé no chão, eu acho. Não é aquele protagonista da Jump que é propositalmente bobão. E é bom avisar, porque é um Jump, mas não é um Shonen Jump, é um Jump Plus. Então, não se apega tanto àqueles valores que a revista principal tem. O próprio primeiro capítulo, ele acaba te engajando bem rápido naquilo e ele vem com 2 pés no peito, saca? Porque a morte dele é o cliffhanger do primeiro pro segundo capítulo. E aí você lê aquilo, e aí? 2 semanas depois, próximo capítulo. Porque saía quinzenalmente, né? Eu acho que era, se eu não me engano. Eu lembro que eu fiquei vidrado quando eu terminei o primeiro capítulo. Porque realmente, o cara que eu achei que era o protagonista morreu. Então, o que vai acontecer agora? Eu não sei, eu quero saber. A narrativa desse autor, do Tanaka, é muito engajante. Eu vou dizer, ele sabe como fazer a coisa andar ali. O traço é bonito também, eu achei o traço bonito. E ele não era muito conhecido até então, né? Ele só tinha feito os mangá pequeno, mangá de Gate Crusher, que é um jogo lá da Capcom. O maior destaque dele mesmo foi ter sido assistente do Araki, de Jojo. Mas o traço dele não tem nada a ver com Jojo, nem a história. Felizmente. Oi? Quê? Não sei. Seguindo. Mas que bom que ele conseguiu emplacar agora esse sucesso, porque Summertime Render faz as minhas expectativas para próximas obras dele ficarem lá em cima. Sim. E a gente falou também disso da ilha, e essa ilha, ela não existe de verdade, mas ela é inspirada em uma que existe. Porque a ilha do mangá é a de Hitogashima, e ela é inspirada na de Tomogashima, que fica lá em Wakayama mesmo. Sim. Se você botar aí as 2 ilhas, uma do lado da outra, você vai ver que até a estrutura delas é bem similar. Só que, diferente do mangá, Tomogashima na vida real é uma ilha meio que fantasma. Ela ficou pra trás com os restos que a marinha japonesa deixou depois da Segunda Guerra, né? Algumas construções, alguns fortes, e ninguém reocupou depois. Tá tudo lá abandonado e hoje serve como uma ilha turística. Até tem lá um espaço pra camping, um hotel, se você quiser ficar lá, mas é pra você pegar um barquinho lá, de Wakayama pra ilha, 20 minutinhos, faz uma trilha, dá um passeio, faz um piquenique, e aí curte lá a tranquilidade da ilha. Mas é pra isso mesmo, não tem moradores, além do pessoal que mantém a ilha. Aliás, vai dar um clima legal se eles gravarem lá o filme live action. Vai ser filme ou
vai ser? Vai ser live action, a gente não sabe se vai ser filme ou outra coisa. O autor falou que foi lá com o pessoal da staff do anime, pelo menos, pra dar uma averiguada no local, pra ver o que entra, tirar umas fotos. Vai ser aquele anime turístico, aquele anime cheio de referências de locais. Da hora. Pra depois dar gente lá visitando. Porque, assim, no mangá, a ilha tem uma população. Então, essa parte da população é inspirada na cidade de Wakayama, que fica da onde você tem acesso pra ilha. E aí tem algumas coisas lá que, no mangá mesmo, ele já mostrou isso, de umas fotos que ele tirou por lá e de coisas que ele usou de lá no mangá. Vai se repetir no anime. Inclusive, a música tema do anime também vai ser gravada por uma banda local, ele já anunciou isso. Falou sim. Inclusive, tem ali o templo que já não fica na ilha, fica em Wakayama, ali na parte de distrito de Kada, que é o Awashima, que aparece logo no final desse primeiro capítulo, quando o Shinpei e a Mio vão lá procurar o sacerdote para perguntar sobre a doença das sombras. E aquele templo ali é inspirado no Awashima. E esse templo também é o cenário para conclusão desse primeiro arco, que é quando Barata voa. Barata voa. É aquele momento zero, aquele momento desespero. E agora, fudeu! Como é que resolve isso? Você sendo só um cara que volta no tempo. Como é que resolve o problema desses? O pior é que é tudo misturado ao mesmo tempo, né? Porque não dá nem tempo de você processar uma coisa e já tá acontecendo outra. Você sabe que as sombras são malignas, mas apareceu de novo a garota que morreu. Então você já sabe que... Já chuta logo que ela é uma sombra, provavelmente. Sim, a amiga dele que morreu. A Ushio. Isso, a sombra dela tá vagando aí pela ilha. Só que ela não parece ter um plano maligno, ela parece ser exatamente a Ushio de antes, pela reação do protagonista. E aí ela vai ser mais um elemento na história pra ajudar ele a resolver todo esse mistério. E impedir que o acontecimento do final do primeiro arco se repita. O que deixa o protagonista com o pé atrás também em relação a ela, é que ela tá sendo, tipo, muito igual ao que é a própria amiga dela, né? Antes de morrer, o que ele lembrava e tudo mais. Sim. A gente também, né? Eu fiquei com muito pé atrás, tipo... Porque as sombras, elas copiam também a personalidade da pessoa, que absorveu as memórias, copia tudo. E tem uma outra característica também. Elas são fortes pra caralho. Né? Então é um detalhe a mais que a gente tem que comentar aqui. Esse também é um mangá de ação. É Jump, no final das contas. É Jump, sim. É drama, é mistério e tem porrada. E tem tiro, porrada e bomba. Mas é maneiro, Lutas? É da hora. E, sinceramente, não parece que em momento nenhum o autor exagerou no nível, tipo, de repente virou baque. Não. Inclusive, pra quem for começar a ler agora, já fica a dica, presta atenção em cada detalhe, porque o autor tá prestando atenção também, ele vai usar no futuro. O único ruim é que se você for ler em português, só vai ter justamente esses 20 capítulos pra ler, porque o Scan que pegou só foi até aí. Pra ler tudo mesmo só em inglês. Até em japonês é difícil de encontrar, como o Hel comentou lá no início. É difícil não, é impossível. Ok. Eu não encontrei. Se vocês encontrarem, me avisem, porque realmente só comprando na Amazon. Mas tem completo no Manga Plus. De graça. É de graça. De graça, é verdade. Espero que em breve em português também, já que agora a Manga Plus começou. E quem sabe, fisicamente em português, né? Depois que o anime estrear. Não me surpreenderia se alguma editora já estivesse negociando os direitos pra série pro Brasil. Tanto a JBC quanto a Panini já estão pegando os títulos da Jump Plus. Eles estão pegando vários. Spy Family já veio. Peraí, a JBC tá pegando o título da Fire Punch, pô. É publicado na Jump Plus? Eu não sabia. Foi publicado lá, sim. Aquele que ele botou o título todo em inglês também. Jumio? I Sold My Life for... Isso, esse mesmo. Esse é Manga Plus também. E a Panini pegou o de Gokuraku. Pegou? Pegou. Vai publicar ainda. Eu tenho pena dos fãs. E fora as duas, teve Devir, com Kanata no Astra. Mas aí, aqui deve vir como Summertime Rendering mesmo, né? Ou Render. Deve vir. Deve vir, Tá em inglês o título, vai manter. Se vier, né? Porque a gente não sabe. Mas comentando esses títulos internacionais aí, na França foi Time Shadow. Sempre a França pra inventar título. Quem botou também diferente foi a Alemanha, que é o Bright Sun Dark Shadows. Que título cafona. Sim, demais. É muito ruim isso. Nossa, daria muito pra colocar isso num JRPG, mas tipo, não nisso. A Espanha botou Summertime Render mesmo, só que separou o Summer e o Time. Eu não entendi por quê. Tem essas duas escritas, junto e separado, né? É bagunça. O título que o autor colocou foi o Summertime Render, em katakana, inclusive. Depois teve o título internacional, vamos chamar assim, em inglês, que virou Summertime Rendering. Eu não entendi por que mudaram, pra ser sincero, porque eu acho que os dois cabem. E a experiência de vocês, tipo, principalmente vocês que estavam lendo, acompanhando o mangá? Foi bom pra vocês? Foi bom pra vocês. Cara, foi excelente. Até os momentos mais baixos foram momentos que me prenderam bastante. Eu ainda não li tudo igual ao Hell, só que, igualmente, é um mangá que me prendeu bastante e que toda vez que eu pego ele pra ler, eu preciso achar um
ponto fechado pra poder parar. Porque eu sempre fico com vontade de saber o que vai acontecer. Eu só queria falar, quando eu perguntei sobre a experiência, porque meu objetivo era ler os 20 primeiros, principalmente pra saber se eu ia gostar ou não, tudo mais, e comentar aqui. Aí depois eu só não conseguia parar de ler. Aí eu fui até mais ou menos o 38. E teve uns momentos dele, por questão de roteiro, de como tava bem escrito, eu fiquei com uma sensação muito de ansiedade, mas não de, tipo, ansiedade de querer mais, mas foi, tipo, mais ansiedade de ver o que o protagonista vai fazer, como que ele vai resolver aquelas coisas. Eu tava, tipo, muito entretido quanto a isso, saca? Principalmente aquela parte que ele tá na escada. Na escada do templo. Isso. Aquela parte ali foi o que mais me pegou, saca? Caralho, e agora? É por isso que eu comentei que a narrativa do autor e a composição de quadros como um todo é muito boa. Porque ele te deixa fisgado. Uhum. Esses momentos, pra mim, eu consigo comparar quase como, tipo, um joguinho de terror, entre aspas. Quando o personagem, ele é meio impotente nessa questão, tipo, Outlast, você não consegue dar um tiro no bicho. E, tipo, o protagonista daquele momento, ele tá muito imaturo nessa questão de como lidar com os shadows, os bichos, né, e tal. E eu acho que eu senti uma sensação bem similar a isso. E isso foi o que mais me fez querer continuar lendo, principalmente. Eu fico muito esperando que não me decepcione mais pra frente, igual, tipo, Neverland. Nossa, não. Pode ir tranquilo. Nível Neverland nunca será.